Beleza, hoje então a gente vai dar prosseguimento ao estudo das volumetrias, lembrando que na etapa anterior, além da análise gravimétrica, a gente começou a estudar as volumetrias e nós estudamos a volumetria ácido-base. Hoje nós começamos a estudar a volumetria de precipitação. Bom, eu fiz esse destaque aqui no início, porque em geral todas as aulas que eu monto com apresentação de slide, eu monto cada um dos slides, seleciono figuras, às vezes pego figura que é de algum livro, costuma vir escrito pequenininho embaixo, assim, né, de onde que eu peguei a figura. Mas essa aula de hoje não é uma apresentação autoral. Na verdade, eu peguei uma apresentação pronta dessa página. Eu fiz algumas adaptações, na verdade, acabei fazendo um monte de adaptação, mudei algumas coisas, mas eu parti de uma apresentação que já estava pronta, tá bom? Só para deixar registrado aí direitinho, né? Dando aí direito autoral a quem não tinha o nome de quem fez a apresentação, né? Mas deixando aí, né, registrado direitinho o direito autoral de quem fez a apresentação original. Bom, toda vez que a gente estiver trabalhando com volumetria, quer dizer, com titulação, onde o meu resultado de ponto final, a reação que está ali acontecendo na titulação, envolver a formação de um sólido, ou seja, a formação de um composto pouco solúvel, eu vou chamar esse método de titulação de precipitação. A gente tem poucas aplicações para titulação de precipitação, apesar dela ser rápida, é super barato a gente fazer esse método em comparação com métodos instrumentais, mas a gente acaba tendo uma limitação nas possibilidades de aplicação, né? A gente só consegue fazer determinação de alguns pouquíssimos íons metálicos e basicamente de haletos, né? Eu consigo, em uma amostra, determinar a presença de cloro, bromo e iodo, principalmente. A precipitação é extremamente rápida, na verdade, na hora que a gente começa, a primeira gotinha que pinga da bureta, que bate lá na minha amostra, a gente já começa a ver a formação de um precipitado, mas ainda assim, justamente por isso, porque já tem formação de precipitado, para eu garantir que todo o conteúdo da amostra que eu quero determinar quantitativamente precipitou, a gente vai ter necessidade de um indicador. Nós vamos ver os indicadores que são utilizados aí nesse método. Bom, para a gente avaliar se dá ou não para determinar uma amostra a partir de titulação, o melhor caminho de avaliação é a curva. Por isso que hoje eu vou começar aqui falando das curvas de titulação. Pessoal, na prática, a gente usa titulação de precipitação tendo como titulante alguma solução que tenha íons prata. Isso porque, vamos lembrar lá no início, que falou que são pouquíssimas espécies que a gente consegue determinar, e o foco principal da precipitação é a determinação de haletos. Haleto entrou em contato com prata, precipita imediatamente, né? Forma aquele precipitado fininho, bem assim. Os precipitados de prata, em geral, eles também são branquinhos, né? Por isso que lá naquele vídeo lá... Ah, não, aquele... Não, foi prata? Acho que foi Não, mas nitrato vai de ter prata do... vidinho também. Pode deixar que vai ter deles também. De prata, eu acho que a gente viu um, sim, porque quando a gente fala da analítica 1, quando a gente fala do grupo 1 de cátions, a prata é um dos cátions. Então, tem a precipitação dela com cloreto, né? E é essa precipitação que a gente repete aqui, só que agora quantitativamente. Bom, o precipitante que a gente utiliza, né, que seria o nosso titulante mais comum, é o nitrato de prata. Gente, lembra que o nitrato de prata, ele é um sal, em comparação a outros sais, relativamente caro, mas não é nada absurdo. Ele vai servir para determinar haletos, cianetos, tiocianatos, né, ó, tiocianatos, cianetos, esses tipos de ânions.
E a precipitação é extremamente rápida, mas lembra que o nitrato de prata, quando a gente vai lidar com ele, necessariamente tem que estar de luvas, né? Porque ele consegue reagir com a nossa epiderme, ele consegue reagir com a nossa pele e fica parecendo sujeira. Na verdade, é uma queimadura. É uma queimadura que não dói, porque ela é muito superficial, ela fica só na pele. Mas quando a gente mancha a mão com nitrato de prata, vai parecer que a gente não está tomando banho, vai parecer que a gente não lava as mãos, porque enquanto aquela parte da pele ali não tiver suas células substituídas, aquela mancha vai ficar, não tem nada que tira, né? Jogar um ácido tira, mas quem é que vai jogar um ácido na pele, né? Na verdade, se jogar um ácido, você vai estar tirando a pele, né? Não só o nitrato. Então, vai ficar na mão aí até por um período aí de 10 a 15 dias. E fica feio, fica um monte de pontinho preto assim, fica parecendo sujeira mesmo, né? Bom, é comum, se vocês procurarem algumas outras fontes, esse nome aqui vai aparecer, métodos argentométricos. Esse termo é utilizado quando a gente fala em titulação de precipitação que usa o nitrato de prata, porque, só lembrando, né, o símbolo da prata é Ag, porque o nome da prata em latim é argentum. E todos os símbolos lá da tabela periódica vão considerar o nome do elemento em latim. Então, por isso, se vocês procurarem alguma referência relativa a esse tema e não aparecer volumetria de precipitação, aparecer método argentométrico, é por esse motivo. Bom, basicamente, como que Luciana, Sim? Esse método, então, ele é um método que utiliza o nitrato de prata que você falou? O nitrato de prata fica aqui na bureta, esse é o titulante. Sim, entendi. Nesse exemplo que está na tela, o titulado é o NaCl, mas poderia ser qualquer sal. Quem a prata consegue identificar é o haleto, é o Cl. Especificamente aqui, né, eu peguei um exemplo que já mostra aqui quais que são as concentrações, deixa eu voltar lá, tanto do titulante, que é o nitrato de prata. Nitrato de prata é aqui o AgNO3, né? Está aí na concentração de 0,1000 mol por litro. E o sal que está sendo titulado aqui é o NaCl, 0,005 mil mol por litro. Ô, gente, sabe por que está um exemplo que a gente utiliza esse tipo de titulação? Para fazer concentração de soro, determinar a concentração de soro. Bem comum a gente usar aí com nitrato de prata, né? Bom, aquelas concentrações do slide anterior é só porque elas é que foram utilizadas para a curva que eu vou apresentar para a gente entender como que a gente, pela curva, avalia que aconteceu a precipitação de toda a espécie que estava lá no titulado. A reação que descreve esse processo, nitrato de prata, AgNO3, está vendo que aqui ele está aquoso, reagindo com NaCl, que também está aquoso. O que vai ser meu resultado? AgCl, o AgCl que é o sólido. Ele que é esse branquinho que está se formando aqui na imagem logo aqui abaixo. NaNO3, a gente coloca aquoso, significa que, na verdade, lá na solução, além do precipitado, eu vou ter íons Na+, e íons NO3-. Né? Essas espécies aqui, elas vão ficar lá na minha solução final na forma de íons. O precipitado formado é aqui o AgCl, que está descrito na reação com o Szinho de sólido. E ele é bem fininho, então quando a gente começa a visualizar a formação desse precipitado, o que a gente vai conseguir visualizar vai ficar parecendo assim uma nuvenzinha que começa a formar, deixando aquele sistema em repouso, esse precipitado vai vir a se depositar no fundo, mas ele é bem fininho, né? Bem sutil. Bom, o que determina que vai ter uma variação na curva é a quantidade de titulado que está sendo acrescentado, né? Só lembrando que em toda titulação, lá no ponto de equivalência, o número de mols do titulado, que estava lá no Erlenmeyer, vai ter que ser igual ao titulante que eu acrescentei, né? E quem vai ser a minha espécie crítica
É aí, opa, e gente, deixa eu colocar aqui que o bichinho já começou a ficar estressadinho aqui. Foi rápido. Agora não tem barulho externo. Estava sem fone. Bom, um detalhe, vocês lembram que quando a gente faz cálculo de pH, o que a gente está utilizando, na verdade, é o logaritmo negativo da concentração de H+, né? Aqui também tem um logaritmo negativo. Essa estratégia de utilizar a função logaritmo nas determinações volumétricas é simplesmente para a gente ter um formato de curva que a visualização é mais fácil. Porque logaritmo, ele é uma função matemática que é contrária à exponencial, né? Então eu vou ter variações pequenas a partir ali das gotinhas que estão caindo da bureta. E aí, quando acontecer que todo o meu reagente que estava na amostra já reagiu com o titulante que está chegando, a curva dá aquele salto de uma vez só. Então, como agora a minha espécie foco é a prata, a gente não coloca mais pH, a gente coloca PAG. AG, né? Aí o símbolo da prata. Mas o jeitinho de calcular é o mesmo, menos o log da concentração de AG. E lá na curva, o que nós vamos ter é a avaliação aí, então, né? Desse menos log, da concentração da prata, e aqui o volume de AgNO3 que está sendo acrescentado. Olha a característica da curva. Aqui a gente tem duas curvas. A primeira, a que está representada em preto pela letra A, foram colocados no Erlenmeyer 50 ml do NaCl, na concentração 0,050, e eu fui acrescentando o meu titulante, que estava na concentração de 0,100 mol por litro. Olha o que acontece no início da titulação. Ó. Lá no início da titulação, se eu for olhar o volume de AgNO3 que tinha quase nada. Né? Conforme eu fui aumentando aqui o volume de AgNO3, a gente vai percebendo ó, uma diminuição aqui no potencial, no PAG, né? Para identificar o ponto de equivalência, é a mesma coisa. A curva, ela vai apresentar uma mudança brusca, uma variação brusca no seu formato, ó, estava caindo devagarinho. De repente, dá uma queda violenta na curva. Isso aqui é o que a gente chama de inflexão, de onde começa a ficar retinho até onde termina de estar retinho e volta a ficar curvado, é a inflexão. E a metade dessa inflexão é o meu ponto de equivalência, é onde todo titulante já reagiu com todo titulado. A partir de quando as espécies que estavam ali presentes e que reagiram, toda a espécie que estava lá no Erlenmeyer já foi consumida, a curva volta novamente a ter essa característica bem assim, né? Mais acentuada, mais curvadinha. Bom, gente, tem outra curva apresentada nessa figura e a diferença é sutil. Olha só qual que é a diferença. Agora a gente está trabalhando com um sal numa concentração, ó, aqui era 0,050, aqui é 0,0050. Então, ele está 10 vezes mais diluído. Então, quanto mais diluído tiver o meu titulado, tiver a minha amostra, a curva vai começar de um ponto mais baixo, ó, porque eu tenho menos quantidade, proporcionalmente menos quantidade de amostra, mas a característica da curva é a mesma, inclusive o ponto de inflexão. Quanto mais concentrado, foi legal com essas duas curvas para a gente ver aqui o que afeta a inflexão na curva de titulação nessas titulações aqui de precipitação. Quando a espécie estiver muito diluída, vocês estão vendo que a curva aqui, ela custou para descer e na hora que ela desceu ficou só um pedacinho reto, só um pedacinho de inflexão. O que isso significa? Tem mais possibilidade de erro. Então, quanto maior for a concentração dos reagentes,
maior vai ser esse espaço da curva aqui, que eu chamo de inflexão. E eu vou ter mais facilidade de visualizar o ponto final, não só na curva, como na própria montagem da minha titulação. Aqui a gente tem uma comparação, né, com as espécies aí, com uma diferença de 10 vezes na concentração. Bom, o que vai ser importante? Agora que a gente deve estar chegando na parte do nosso cálculo. O precipitado que vai ser formado, ele não pode se solubilizar facilmente, não. Porque lembra que quando a gente está fazendo titulação, né? Em geral, a gente vai estar colocando lá num agitador. Nesse caso específico, a agitação é para homogeneizar a reação, né? Provocar uma reação ali mais homogênea. Mas o que vai ser extremamente importante? Na hora que o precipitado se formar, ele tem que ficar como sólido. Ele não pode se dissolver. Então, é de extrema importância que esse precipitado aí, ele tem aqui, ó, menor solubilidade, né? Em torno do ponto de equivalência, é importante que essa variação aqui seja maior em função de uma solubilidade que é pequena. Quer dizer, o precipitado formou e ficou como sólido ali no meu sistema. Para isso, a gente vai lançar mão de um conceito muito importante que tem a ver lá com o equilíbrio químico que a gente revisou no início, que é o conceito de constante de equilíbrio. Lembra que a constante de equilíbrio ela é dada pela concentração das espécies que estão lá no produto, dividido pela concentração das espécies que estão no reagente. Se tiver algum número na frente do símbolo da espécie, tiver algum coeficiente que deixa a minha equação balanceada, esse coeficiente vai virar elevação, ok? Bom, esse é o conceito de constante de equilíbrio, é o conceito de constante de equilíbrio que vale para o equilíbrio lá em ácido base e é o conceito de constante de equilíbrio que também não vai se alterar para volumetria de precipitação e nem para nenhum tipo de volumetria. O que vai ser importante agora a gente acrescentar esse conceito? Só um termo, só a terminologia, né? A constante de equilíbrio que está associada às reações de precipitação, a gente chama, coloca como siglazinha dela esse termo aqui, KPS, simplesmente significa constante de precipitação. É a mesma constante de equilíbrio, apenas que está associada a reações de precipitação. O que vai ser importante? Muito importante para a gente saber assim, ó, essa titulação aqui eu posso fazer tranquilamente por precipitação, que vai dar certo, eu vou conseguir um precipitado estável, a curva vai ter uma inflexão legal, que eu vou determinar meu ponto de equivalência sem muito problema. Esse negócio está piscando, vou até desligar. Eu preciso ter o valor da constante. Não é valor que tem que decorar, gente. Esses valores, eles são tabelados. Mas eu preciso ter esse valor, não tem nenhuma necessidade de decorar ou de ficar assim, nossa, se for a prata com cloro é tanto, a prata com bromo é tanto, se já for com o tiocianato é outro. Quando a gente usa muito, às vezes a gente até acaba memorizando, mas não tem necessidade. Mas é importante observar qual que é a dimensão dessa constante. Porque o KPS ele tem que estar em torno disso aqui, 10 a menos 10. Ou de preferência menor que isso. Sabe por quê? 10 a menos 10 é muito pequenininho o valor dessa constante, né? Menos 10, pensa bem, o tanto de zero que a gente vai ter 0, um monte de zero abaixo da vírgula para depois começar a ter número. O que isso significa? Que o precipitado é muito estável. Quando o KPS é muito baixo, o precipitado formou e fica lá precipitado, ele não dissolve. Ele não se transforma em solução. Então, só quando eu tiver constantes de precipitação da ordem de 10 a menos 10 ou de preferência menores, é que eu posso confiar naquela titulação para fazer como precipitação. Isso é uma bênção e uma maldição. É uma bênção porque você tem uma titulação que você confia muito nela, quando você obedece essa regra do KPS, ter esse limite de valores aí, mas aí a gente fica com limitação. Não tem muitas aplicações, a gente não consegue fazer titulação de precipitação
com uma quantidade muito grande de espécies químicas. Bom, vamos ver quais que são os indicadores para essas titulações. Porque tem indicador também. É engraçado, quando eu estudei titulação de precipitação, eu pensava assim, não precisa de indicador não, ele vai formar o precipitado. Tá, mas como é que eu sei que já formou o precipitado todo, né? Então a gente precisa de indicador sim. E aí a gente vai ter 3 formas de identificar o ponto final. Que o ponto final que eu identifico quimicamente, eu acrescento um indicador. O ponto final que a gente identifica a partir do potencial. Esse aí eu não preciso de indicador, a gente vai colocar um eletrodo que vai estar medindo a diferença de potencial da espécie que está sendo formada, da espécie que já estava presente lá no meu Erlenmeyer, e aí está titulando, o titulante está lá entrando em contato com o titulado, outra espécie química está sendo formada. Se mudou a espécie química, está mudando o potencial ali da solução e o meu eletrodo vai conseguir fazer essa leitura. E a gente tem também eletrodos que conseguem ler a corrente, né? Então a gente fala que é a determinação amperométrica. Bom, quando o ponto final determinado ele é potenciométrico, o que o eletrodo vai estar medindo é o potencial, a diferença de potencial. A gente utiliza os chamados eletrodos de referência, né? Imagine que com o Diego vocês devem estudar isso, instrumental, potenciometria, mas existe a titulação potenciométrica também, né? Não me lembro, mas alguém falou para mim que trabalha realizando esse tipo de procedimento, ou acompanha esse tipo de procedimento no trabalho, né? Você não precisa de indicador, não. O titulador automático, ele já vai estar acoplado ao computador e ele já vai desenhando a curva para você, te indica o ponto final. É muito semelhante quando a gente trabalha com amperometria, só que são microeletrodos e o que eles conseguem perceber é a corrente que está presente ali na solução. Também aí eu não vou precisar de indicador. Quer dizer que o indicador mesmo vai ter necessidade de utilização quando a gente tiver que trabalhar aqui com a titulação manual, né? Porque aí eu vou ter que ter uma visualização de que o ponto final, de que o ponto ali de equivalência da titulação aconteceu. Como que isso vai ser feito? O indicador vai me mostrar uma mudança de cor. Até existem alguns que vão ter essa capacidade de dissolver o precipitado. A gente fala que tem um desaparecimento de turbidez, mas não é muito seguro, não. Quase todos mesmo, e os que a gente usa comumente, vão ter essa característica de ter uma mudança de cor. Bom, então quais meus critérios para escolher um indicador, né? Aquela mudança de cor tem que acontecer dentro de uma faixa que seja coerente com o reagente ou com o analito. E necessariamente a mudança de cor tem que ser ali onde está a inflexão da minha curva, onde teve uma mudança significativa da concentração. A partir, então, de como esse indicador age, a gente tem 3 métodos para titulação de precipitação. O chamado método de Mohr, que é um indicador que ele também é um precipitado, então ele vai estar presente, ele vai formar um precipitado. O método de Vollard, chamado método de Vollard, é aquele em que o que eu tenho é uma mudança brusca de coloração. A gente vai estar, por exemplo, está com o precipitado lá branquinho e fica vermelho. E o indicador de adsorção, menos utilizado, mas é chamado método de Fajans. Lembrando que a adsorção é um fenômeno químico em que a gente tem uma substância que consegue, na sua superfície, aderir, né, ter aderido à sua superfície as espécies que estão ali presentes no meio. Hoje, especificamente, a gente vai estar trabalhando com o método de Mohr. Vou estar falando do método de Mohr. E aí, pessoal, na aula de amanhã, se a gente estivesse na escola, né, já seria uma aula prática para a gente fazer uma titulação de precipitação, utilizando esse método, que é o método de Mohr. Ele, pelo menos assim, dos locais que eu trabalhei, que a gente mais utilizava, né?
que a gente trabalhava com umas frequências, porque ele é rápido. No instantinho você prepara a solução, faz a titulação, tem resultado, libera a amostra e vida que segue, né? Vão continuar e vem mais amostra, já vão fazer outra. Ele não agarra nada a vida da gente, é uma maravilha para fazer. E olha que aqui a gente está pensando numa titulação de manual, né? Não era titulação instrumental lá, com titulador potenciométrico, já mostrando na telinha do computador, nem era nada disso não, e a coisa rendia bem. Bom, no método de Moore, lembra que é aquele em que a gente vai ter a formação de um precipitado, e esse precipitado é que vai indicar que eu cheguei no ponto de equivalência? O indicador que a gente usa é o cromato de sódio. Por que que a gente usa o cromato de sódio? Quando eu coloco cromato de sódio em água, como ele é um sal, ele vai se separar nos seus cátions, o cátion é o Na, e no seu ânion, que é o Cr, é o 4,2-. Muito bem. Esse CrO4 2- aqui, ele vai reagir com a prata, mas lembra, gente, o indicador ele reage com a gotinha a mais, com a prata que sobrou. Enquanto a prata está pingando lá no meu Erlenmeyer e está reagindo com a espécie da minha amostra, ela está reagindo com o indicador ainda não. A gotinha do excesso reage com o indicador e aí eu vou ter a formação de um precipitado vermelho, que é o cromato de prata. Mas aí tem uma questão importante que vai nos levar para os cálculos. E eu quero primeiro comentar esses cálculos, na verdade fazer junto com vocês esses cálculos, né? São 2 cálculos de solubilidade, para a gente poder discutir por que esse cromato é legal como indicador. Porque pensa bem, eu tenho 2 precipitados, está um concorrendo com o outro, o que vai formar? Por que não forma primeiro o cromato para depois formar o GCL? Então, vamos entender isso em termos aí do cálculo, que é a solubilidade, tá bom? Para isso, eu vou mudar de arquivo aqui, para eu poder não só mostrar o cálculo pronto, mas ir desenvolvendo com vocês o cálculo para dar para entender direitinho. Pessoal, eu acho que eu vou encerrar e começar de novo a aula, apesar da gente ainda estar com um espaço de tempo ali de 7 minutos, porque eu vou mudar de arquivo e com o tempo que eu tenho, aí eu não consigo fazer o cálculo não, só com 7, 6 minutos não dá para fazer o cálculo não. A gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo, tá? Então, ó, deixa eu encerrar aqui.